aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e você está no canal Eletrônica de Brinquedo e como sempre aqui você é muito bem-vindo, certo? Hoje eu vou tentar responder a uma dúvida que a galera me pergunta muito. A galera pergunta muito e também é uma coisa meio difícil de responder de uma forma bem simplificada. Qual é a pergunta? Cadu, como é que eu faço para saber qual a potência do meu trafo, né? Ou quantos amperes de corrente o meu trafo ele não está marcado e quantos eu quero saber quantos amperes o trafo consegue entregar, né? Ou como o pessoal fala, qual a amperagem do meu trafo. Alguns têm marcado, né? Como esse aqui, ó, 3 amperes. Outros não tem marcado. Você recupera ele e tal. Então, enfim, como que eu faço para saber quantos amperes o meu trafo pode entregar? Qual a corrente que ele entrega? Bom, tem algumas referências que a gente pode ter para saber mais ou menos a corrente que o transformador consegue entregar, certo? É algo aproximado, então eu vou tentar responder essa pergunta aí, certo? Bom, então aqui eu estabeleci algumas referências aqui, ó. Primeiro, o tamanho. O tamanho do trafo vai te dar uma ideia da corrente que ele pode entregar. Segundo, você vai ver a tensão do trafo, né? Isso aí vai ser para você ter uma ideia da tensão que ele usa. Depois você vai ver com uma carga a tensão que ele se mantém com determinada carga, que é somente baseado em testes que você vai conseguir saber realmente a amperagem dele. E uma outra referência é o aquecimento, que eu vou falar um pouquinho também, porque às vezes você coloca uma carga, o transformador segura, por exemplo, você quer lá 15 volts, 3 amperes, o transformador consegue entregar essa corrente, mas ele vai ter um aquecimento excessivo e se você deixar ele pode estragar. Bom, então vamos lá, vou tentar resumir. Primeiro com respeito ao tamanho, certo? O tamanho do trafo. Tem vários tamanhos de trafo, né? Esse aqui, por exemplo, é um bem pequenininho, ó, que é no máximo 1 ampere. Ele costuma ser entre 500 e 1 ampere, certo? Aqui eu tenho mais um outro, ó. E eu vou fazer alguns testes. Aqui tem um trafinho menor do que esse, dentro dessa fontezinha, né? Então, mais ou menos, para a gente ter uma ideia, aqui, ó, um trafo desse daqui, ó, é um trafo para 2 amperes. Então, se você tiver um trafo, ó, vou mostrar aqui a medição dele, ó. Esse aqui tem 5,5 por 4,5. Então, vamos dizer que é 5 por 5. Então, mais ou menos 5 por 5, eu coloquei uma tabelinha até aqui para ficar mais fácil de gravar na mente. Um trafo em torno de 5 por 5 vai ser entre 1 ampere e 2 amperes. Os menores, 4 por 4 ou menos, vai ser aí, se for 4 por 4 vai ser entre meio ampere e 1 ampere. Isso é aproximado, tá, gente? Eu estou falando como um leigo que eu sou, mas baseado nos testes que eu fiz, certo? Esse aqui, por exemplo, ó, com 3 amperes, ele tem 6 por 8. Mas daria para ser uma amperagem bem maior dependendo da voltagem. Então, só para você ter uma ideia aí, de um 6 por 8 eu coloquei aqui como 3 amperes. Mas certamente chega a 5 amperes dependendo da tensão de saída. Mas uma referência aproximada, ok? 6 por 8, mais ou menos 3 amperes. Agora aqui, ó, tem um de micro-ondas. Esse meu tem 10 por 9, mais ou menos. Esses trafos de micro-ondas, eles têm uma alta amperagem. Eu coloquei aqui mais de 20, mas dependendo da tensão que você for tirar, é muito mais do que 20 amperes. Mas é uma referência para você ter uma ideia, certo? Às vezes você quer ligar um aparelho aí e não sabe se ele vai aguentar o aparelho ou não. Então você consegue ter uma ideia aí pelos tamanhos da amperagem que o trafo provavelmente deve ter, certo? Então você dá uma olhadinha aí e também você vai fazer os testes, é claro, né? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma fonte de teclado que eu uso no meu teclado de 12 volts, 12 amperes. Vamos fazer um teste com ela para ver então? Deixa eu arrumar a mesa aqui. Bom, pessoal, então aqui é o seguinte, eu coloquei meu trafo aqui, que é de 12 volts para o teclado, 2 amperes, certo? Aqui está a tensão dele, olha só que curioso, 19 volts, tá vendo? Nós temos uma saída de 19 volts sem carga, tá aqui a saída dele, né, para facilitar nosso
nosso experimento. Então, eu falei já sobre uma das referências que era o tamanho e agora a tensão. Bom, como é que pode um trafo de 12 volts estar dando 19? É porque geralmente as fontes elas têm mesmo uma variação, tá certo? Então vamos fazer o teste de carga agora. Como é que a gente faz o teste de carga? Lembra, eu falei sobre o tamanho. A tensão, a gente vai lá e olha a tensão da fonte, como nós estamos fazendo agora, né? Pra gente ter uma ideia, será que ela é... Se a gente não soubesse, será que ela é de 12? Será que ela é de 15 volts? Né? Então aí agora a terceira parte, a carga. Como que a gente vai fazer? Bom, eu separei aqui uma lâmpada de 5 watts e também o que eu tenho, né? O que eu tenho aqui, né? Que é uma lâmpada de 20 watts. Então nós vamos fazer o teste para ver o consumo, certo? Então, uma lâmpada de 5 watts, vamos ver o que acontece aqui se a gente ligar? Deixa eu prender a garra de jacaré aqui, que fica melhor. Não sei se está dando para ver aí. Então, eu vou segurar a lâmpada aqui. E olha a tensão lá. Então, a gente vê que a fonte, ela está ainda com 16, ó. Ou seja, se eu precisar usar ela como uma fonte de 15 volts para até uns 5 watts, até uns 400 miliamperes, 500 miliamperes, ela vai aguentar, certo? Agora vamos aumentar a carga então. Então quer dizer que essa fonte, ela aguenta fácil os 5 watts. Então vamos colocar uma carga maior. Vamos colocar uma carga de 20 watts. O ideal é que a gente saiba a corrente que a nossa lâmpada consome, né? Então é importante você saber fazer esse teste. Aqui nesse caso, a lâmpada de 20 watts, eu já sei que ela consome 1,7 amperes, certo? Então olha lá, a tensão da nossa fonte 19 volts, sem carga. E agora quando eu coloco uma lâmpada de 20 watts, olha para onde foi a tensão. Para 11, praticamente 11 volts, né? Então isso quer dizer o quê? Essa fonte pode ser usada como uma fonte de 11, 12 volts em torno de 1,8 amperes. Então podemos dizer que ela é uma fonte de 12 volts, 2 amperes. Justamente o que ela diz que é, tá certo? Então, pelo teste aqui com a lâmpada, com a carga, a gente descobre. Se eu já sei quanto consome essa lâmpada e eu coloco, aí eu vou ver quanto baixa a tensão. Então a primeira referência é a tensão da fonte sem carga e a segunda referência é com determinada carga. Como a gente viu, com uma carga pequena a fonte continuou em 15 volts. Então até 5 watts ela continuou mantendo 15 volts, 16. E já para uma lâmpada que consome em torno de 2 amperes, que vai ser no caso do meu teclado, a fonte baixou para 11, né? Então essa diferença de 12 para 11, ela é aceitável. Ela é aceitável para os equipamentos. O teclado, se eu não me engano, funciona entre 10 a 12, certo? Então foi feito o primeiro teste com essa fonte aqui, certo? Agora vou fazer o teste com uma outra fonte menorzinha que eu tenho aqui. Vamos lá. Então vamos lá, vamos tentar de novo com esse agora. Saber então a tensão, a amperagem dele. A gente não tem nada de adesivo, não tem referência nenhuma. Bom, então de cara, como a gente já falou, pelo tamanho, ó, 4 centímetros, certo? 4,5. O trafinho que está lá dentro não tem nem 4 por 4 centímetros. Então o que a gente já conclui? Ó, 4 por 4 vai ser em torno de meio ampere a 1 ampere. Como ele não tem nem 4, a gente já pode trabalhar que ele é menos do que meio ampere, ok? E aqui do lado eu coloquei ó, o tipo de carga que a gente pode usar para testar mais ou menos a corrente, tá? Então, para facilitar aí, caso você não esteja familiarizado, uma lâmpada de 5 watts de moto, se você arrumar, por exemplo, vai servir para ter a noção aí dos 500 miliamperes. Os 20 watts, que é uma lâmpada de freio de carro, em torno de 2 amperes. Então vai dar para você ter uma noção da carga. Já para cima de 3 amperes, você usa uma lâmpada de 40 watts como um teste de carga para ver
qual a tensão que o trafo mantém durante a carga, tá? Para você ter uma ideia só. Então vamos lá. Pegamos o trafo, então a gente viu que ele deve ser no máximo de 500 mA, ok? Então a gente vai pôr na nossa rede, a gente sabe que ele é 220, né? Se você não souber, você está correndo um risco, né, de queimar. Se você não ligar com a tensão correta. Mas vamos imaginar que você já sabe, eu já sei. Então aqui nesse caso, vamos lá, vamos medir quanto tem de tensão no nosso trafo. Ó, 12,77. Opa, aí você pensa, então esse aqui é um trafo de 12 volts, né? Se for uma fonte igual aquelas de celular, de roteador, pode até ser que ela seja uma fonte estabilizada, ela tem ela 12,8 e ela fica naquela tensão. Não importa quando você liga o aparelho, ela não vai baixar, ela vai procurar ficar naquela tensão. Mas não é o caso dessa, porque é um trafinho, tipo esse aqui que tem lá dentro. Então 12,8. Maravilha, a gente já viu a tensão, então ela com certeza é de menos de 12, né? De 12 para menos. Aí a gente vai lá de novo colocar a nossa carga. Vamos com uma lâmpada de 5 watts agora. Então eu vou pegar minha lâmpada. Estou conectando aqui. E vamos ver. Pronto, acendeu nossa lâmpada de 5 watts e olha para onde foi a tensão. 8,5. O que isso quer dizer então? Quer dizer que essa realmente é uma fonte de 9 volts por 300 miliamperes, 200 miliamperes, por aí assim. A gente tem uma noção, né? Não sabe exatamente, mas tem uma noção. Então aqui, uma lâmpada de 5 watts, então a fonte é de 9 volts. E ela tem menos de 5 watts, que ela baixou a tensão aqui para menos de 9, certo? Então a voltagem ou a tensão inicial sem a carga é só uma referência. Quando a gente coloca a carga, a tensão baixa, certo? Maravilha, então a gente conseguiu fazer o teste aí e descobrir que o nosso trafinho é um trafinho aí de uns 500 mA só, certo? Maravilha. E 9 volts, né? A gente viu que a tensão baixou para 9, então a gente pode usar ela como uma fonte de 9. Se tentar usar ela num aparelho de 12 volts, por exemplo, aí vai acontecer isso mesmo que aconteceu. Vai baixar para 8, 9 volts a tensão durante a carga e pode até ser que estrague seu aparelho, dependendo do aparelho. Uma lâmpada ou um motor dificilmente vai queimar com um teste desse. Então você pode ficar tranquilo para fazer o teste. Mas outros aparelhos mais sensíveis talvez não funcionem ou até estraguem se você usar por muito tempo uma tensão muito mais baixa. Então, esses testes que a gente fez não tem perigo de estragar a fonte, nem o aparelho, né? A fonte não vai queimar, nem se você ligar uma fonte 110 no 220, ela não vai queimar imediatamente, né? Isso quer dizer que um teste rápido a gente pode fazer, certo? Agora, outro detalhe que eu falei aqui é sobre o aquecimento. Por que eu falei isso? Porque pode ser que você ligue o seu trafo, que é de 2 amperes. Vamos imaginar que ele seja para 2 amperes. Aí você liga uma carga nele de 4 amperes, uma parafusadeira. Não sei nem se vai funcionar uma parafusadeira, mas vamos imaginar que você ligue um aparelho que consome mais. Então o que vai acontecer? Pode ser que ele funcione, mas está forçando o trafo. Então vai forçar. Então você tem que ficar monitorando o aquecimento. Geralmente os trafos suportam uma temperatura relativamente alta, mas se a gente vê que é uma temperatura extremamente alta, a gente pode queimar o nosso trafo, tá certo? Então se for um aparelho que tem uma alta corrente, mas que você vai usar por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, não vai ter problema. Mesmo que o trafo for para 2 amperes e você puser um aparelho que consome 4, 3, por algum tempo, não vai estragar o seu trafo, ele vai aquecer, mas você vai conseguir usar. Agora, se você for deixar o dia todo ligado, aí provavelmente você vai danificar o seu trafo, tá certo? Bom, eu como leigo, isso é o pouco que eu consegui reunir aí para organizar as ideias e falar para vocês, certo? Para tentar ajudar o pessoal a identificar mais ou menos a corrente ou a potência do seu trafo.
tá certo? Eu espero que tenha sido de alguma ajuda, fiz o melhor que eu pude aqui, tá certo? E se você tiver alguma boa dica aí, que ajude a gente a identificar melhor qual é a amperagem do trafo, né? Ou qual é a potência do trafo, a corrente do trafo, então você pode comentar aí e para todo mundo que está assistindo, não deixa de comentar e de ler os comentários e ler a descrição do vídeo, que se surgirem novas dicas dos colegas, ele vai parar na descrição desse vídeo, tá certo? Então era isso aí, eu espero que tenha gostado, desculpe por eu ter falado demais, espero que ajude e é isso aí, até o próximo vídeo, um abraço, valeu!